E no Carlos André Comenta de hoje, você sabe, toda semana nós comentamos. Aliás, todos os dias nós temos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, não é nosso, é o canal da língua portuguesa no Brasil. Você já sabe. Se você não se inscreveu ainda, você já sabe o que tem que fazer, não é? Tem que se inscrever aqui no nosso canal, chamar seus amigos e ó, vai lá que você vai tirar todas as dúvidas em língua portuguesa. Mas não é só gramática, não. Você vai saber tudo que envolve língua portuguesa, a tipologia textual, gênero textual, redação, tudo que envolve língua. E, claro, a nossa querida gramática normativa da língua portuguesa também. Tirar todas as suas dúvidas. Fique sempre atento ao sininho aí que o YouTube vai mostrar a você, que vai aparecer o nosso vídeo e você estará junto conosco para tirar as dúvidas. Hoje, no Comenta, vai acontecer o seguinte: você sabe fazer uma crônica? É um texto belíssimo, um dos textos mais extraordinários da língua portuguesa. Eu particularmente tenho algumas crônicas, depois consulte o jornal O Popular de Goiânia e você vai perceber que tem algumas crônicas. Eu gosto muito de escrever crônica. Crônica gera uma perspectiva muito filosófica, de muita visão cotidiana, e eu acho que é fundamental para, inclusive, a chamada escrita criativa. O que se chama hoje de escrita criativa tem uma relação direta com a chamada crônica. Vem aqui para eu mostrar a você como é que se faz uma crônica escrita criativa. Venha comigo, avante, avante, avante. A crônica é um gênero narrativo. É um gênero que está ligado a todas aquelas características da narração que você estuda aqui conosco no Instituto Carlos André, personagens, um relato, há espaço, há tempo, há toda essa lógica que envolve o texto narrativo, que, repito, você já sabe. Só que a crônica, veja só que detalhe interessante, ela é um texto narrativo muito breve. E é uma das características fundamentais da crônica é exatamente o caráter reflexivo e interpretativo de assuntos que envolvem algo cotidiano. Sabe aquela coisa que se está numa panificadora, como aconteceu comigo? Eu estava no supermercado, de repente vi lá uma senhora que tinha acabado de chegar da Itália e maltratando lá a atendente, imediatamente me veio um caráter reflexivo, principalmente sobre a ótica existencial, produzir lá uma determinada crônica. Então, o cronista é aquele que num texto breve, narrativo, fala sobre um assunto absolutamente cotidiano, mas com caráter filosófico, com caráter reflexivo. É um dos melhores textos que há. É uma crônica, realmente é um texto maravilhoso. E aí há várias características, como, por exemplo, a temática cotidiana, como, por exemplo, a reflexão, que é fundamental. É um texto lindo, não é? E com muitas variações linguísticas. A crônica admite ironia, a crônica está ligada a vários detalhes que você estuda aqui no Instituto Carlos André, como intertextualidade, interdiscursividade, polifonia, muita figura de linguagem, perguntas retóricas, sarcasmo, aforismo. Todos esses pontos que você estuda aqui conosco são fundamentais. Intertextualidade, por exemplo, é a capacidade de relacionar duas coisas, dois textos, né? Dois discursos na interdiscursividade, várias falas, muita ironia na crônica. E a crônica pode ser de vários tipos: a crônica narrativa, a argumentativa. A argumentativa é aquela que visa convencer, a narrativa que basicamente está ligada à lógica de narrar. E eu quero mostrar a você uma crônica de um grande intelectual que se chama Milor Fernandes, cujo nome, inclusive, é um erro de português. Deveria ser Milton. O nome dele deveria ser Milton. O pai dele falou assim: meu filho vai chamar Milton, lá de Minas Gerais. Aí colocaram Milor. E ele tem uma certa dificuldade em relação à questão de lidar com isso. Ele tinha, né, o grande Milor Fernandes, um dos maiores cronistas, junto com o grande Rubem Braga, né, o grande Rubem Braga, Luciano Veríssimo também. O próprio Machado de Assis era cronista incrível. Então, essa crônica que eu quero ler aqui com vocês, fala sobre o quê? Uma vez, aliás, estive no Rio de Janeiro para verificar esse detalhe. Uma vez, Milor Fernandes estava lá, e aí, sabe que no Rio de Janeiro, muitas placas em inglês e em português. Qual que é a grande tendência no Brasil? As pessoas não estarem nem aí para o português, só tem preocupação com o inglês, né? Erro de inglês, nem pensa. Broter, mas falar ruim, tudo bem, mas Broter não pode. É muito interessante. É um complexo aí. Milor Fernandes era angustiado com isso. Ele foi fazer uma caminhada, de repente ele viu um erro lá na placa. Em inglês estava perfeito, em português estava com problema. Ele ligou na prefeitura e falou: gente, olha, há um problema aqui. Daí a pouco ligaram para ele no jornal O Globo. Doutor Milor, está um problema aqui, o povo está dando trote no senhor. Nós foi lá, nós olhou, não viu nenhum erro não. Isso ele contando.
Aí ele ficou muito angustiado e escreveu esta crônica. O sol ainda nascendo, dou a volta pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem não conhece tem que ir lá. 7.450 metros e 22 centímetros. Olha a lógica do cotidiano. Deslumbrante. Paro diante de uma placa da prefeitura feita com os maiores cuidados técnicos em bela tipografia. Olha a ironia. Vista e revista em português e inglês, feitos com todos os cuidados técnicos, né? Naturalmente escrita por altos professores, olha a ironia, e no longo período com que trabalham as burocracias, vista e revista por engenheiros, psicólogos, enfim, toda espécie e gênero de PhDs. Seja estranho, né? Para escrever uma placa. Certo disso, olha a ironia dele, leio cheio do desejo de aprender a história da lagoa e das palavras que estão aqui em língua inglesa. Lá estava escrito: beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cerca. Gente, vocês sabem, né? Esse que é pronome relativo. Refere a quem? Morros. Os morros não cerca, os morros cercam. Então, dos morros que a cercam. Que a cercam. Não é que a cerca, não, é que a cercam. Aí ele diz, berro, no português mais castiço, quer dizer, mais correto do jornal o Globo. Help! Olha a ironia dele. Por que ele falou help? Ele falou help porque ele tem que falar em inglês, porque se ele falar em português, ninguém vai ouvir, porque ele ligou em português, as pessoas não percebem essa lógica. Então, help em inglês. Aí ele termina e diz assim, e como isso não tem a menor importância, o sol continua nascendo no horizonte. Um luxo. Olha que coisa extraordinária. Eu, particularmente, sou apaixonado por crônicas. Apaixonado. É um texto dos mais extraordinários que existem. Produza crônicas. Dúvidas sobre isso? Entre em contato aqui com o Carlos André Educação, que nós vamos mostrar essa lógica da chamada escrita criativa por meio das chamadas crônicas. E você já sabe, chame os seus amigos para curtir o canal da língua portuguesa. Até o próximo, Carlos André. Comenta! Avante, avante, avante!